Som. Abaixou demais. Só um pouquinho mais de agudo. Graças a Pai, irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Coloque sua vida diante do Senhor. Deixe as preocupações e se entregue àquele que tudo pode, além das nossas forças. Ele tem algo além do que pedimos ou sequer pensamos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Ó Senhor, te louvamos, Pai, te bendizemos, Deus, te agradecemos por podermos, Senhor, nos achegarmos a Ti, Senhor, nos reunirmos, Deus, para te glorificar, Pai. Te bendizemos, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor, de expressar o nosso amor, a nossa adoração. Ah, Senhor, nos alegramos muito, Pai, de vir à Tua casa, Senhor. Pai, estamos aqui, ó Deus, porque somos necessitados de Ti, Senhor. Dependemos, Senhor, da Tua direção, Pai. Dependemos, Senhor, do Teu amor. Paizinho, olha para cada um de nós, Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração, Pai. Tu conheces, Senhor, os nossos desejos mais profundos, Pai. Fala conosco, Deus. Que possamos, Senhor, verdadeiramente compreender quem Tu és, Senhor. E os Teus planos para nós, Pai. Que aquilo que o Senhor tem, Senhor, se cumpra em nossas vidas, Pai. Clamamos pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, enche, Deus, com os Teus anjos, com a Tua luz, Pai, com a Tua serenidade. Toda dificuldade de entendimento bata em retirada em nome de Jesus. Todo bloqueio mental seja quebrado para a Tua honra e glória, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. Recebe a adoração para Ti, Deus amado. Senhor, esse lugar é Teu. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Senhor, em nós. Amém, Senhor. Senhor, reina em Amém, nós, Jesus. Pai. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Está preparado aqui, casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Tu és o nosso motivo, Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou mais. Glórias a Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções
que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Se você conhece, cante junto. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é domínio e o poder. Amém. Grande igreja. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluias, Deus. Aleluias, Senhor. Tudo cante está parado aqui, casa e o meu coração também. Tu és motivo que os filhos já estão chegando aqui. Glórias a ti, Senhor. Agora somos mais, somos mais. 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Se deixe queimar pelo Espírito Santo. Todos os versos e canções que eu consegui
te cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amor. Cante, igreja. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amor. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Oh Deus, tu és bendito, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso Senhor. Aleluias, Pai. Aleluia, Santo é o teu Senhor. nome, Jesus. Oh Jesus. Se você conhece, cante também. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança, tua presença, Deus. Tua presença é o melhor, Senhor. Eu provei e vi o teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Só em ti, Senhor. Em ti, ó Em ti, Deus. Senhor, somos livres, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu poder em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Oh, Pai, nos permita sentir, Senhor, o teu poder neste lugar, ó Deus. Aumenta, Senhor, nos aquece, Pai. Queremos a tua presença, Senhor. ajuda-me a sentir a tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir a tua presença e contemplar Mais de a ti, beleza Senhor. da tua Mais da tua presença, Pai. glória. Derrama da tua glória nesse lugar, Senhor. Derrama da tua glória, Pai. Nos permita sentir, Senhor. Toca no teu povo, Cante. na tua igreja, Pai. Santo Vem, Espírito, Pai. és Tu és santo, Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor.
anseio, Senhor. Mas inunda-me Com tua presença, Deus. Só tua presença, Deus. Nos inunda, Senhor, com a tua presença, Paizinho. Aleluias. Aleluia, Senhor. Santo Glórias és a tu, ti, ó Senhor. Deus. Qual é o melhor lugar para estarmos, irmãos? Se não for o centro da vontade de Deus. Vamos declarar isso ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado. Rei dos céus, estou aqui. Olha para nós, Paizinho. Prostrado. De joelhos. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra acessar é aos seus pés. Joelhos Aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra acessar é aos teus. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Vitorioso, o vitorioso é, vitorioso é Jesus. Só tu, Senhor. O vitorioso é, vitorioso é Jesus. Já vi, cante. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Oh, Pai, Tu és vitorioso, Senhor. E em Ti somos mais do que vencedores, Pai.
vitorioso é, o vitorioso é Jesus. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Vou deixar para os irmãos uma palavra agora no momento da oferta, que está em 2 Coríntios 9, versículo 7, muito conhecida, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Que você possa se colocar aí, colocar o seu coração nas mãos do Senhor, e que o Senhor fale com você. O que o Senhor mais quer, na verdade, é o seu coração. Dá-me, filho meu, seu coração. Então, que você possa, nesse momento de oferta, ofertar o melhor que você tem para o Senhor. E oferte com alegria, porque o Senhor se agrada daquele que dá com alegria. Amém, irmãos? Aleluia, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Todo o povo se as curvará bocas se diante de Ti, abrem, Senhor. as mãos se levantam Tu és nosso pra dizer que Deus. Tu és o Deus dessa nação, Senhor. Oh, Pai, faz a Tua dizer que Tu vontade, és o Deus. Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Oh, Teu reino é amada e misericórdia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade a tua os pra dizer que Tu és o Senhor. justiça igual.
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Levante o seu envelope, vamos orar com você. Vamos orar pela sua oferta. Pai, colocamos aqui diante do teu altar, Senhor. Recolhemos, Pai, Senhor, na vida daqueles que têm crido, Pai, e que têm feito, Senhor, um testemunho de fé, Pai amado, perante a tua igreja, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, a vida, guardando as finanças, Senhor, e prosperando cada um dos teus filhos, prosperando, Senhor, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada oferta e a cada ofertante, em nome de Jesus. Podem trazer as suas ofertas. Aleluia, Deus. Pai Santo, Pai. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Pai. Atrai, Senhor, atrai mais para ti, Senhor, para a tua presença, Deus. Merecida vida, oh Pai, nós não merecíamos, a Senhor. graça recebi, Favor imerecido, ó Deus. por sua cruz. Obrigada pelo teu sacrifício, Da morte me Senhor. livrou, Somos livres trouxe do pecado, minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
por seu amor, pela cruz me chamou. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, Jesus, não temos palavras, Senhor. Não temos como agradecer, Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, ó Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Amém, irmãos? Deus é bom. Amém? Amém ou não amém? Quem está se sentindo abençoado aí hoje? Uma bênção que às vezes a gente não percebe no início, né? Mas se a gente perseverar, o Espírito Santo vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até que você começa a sentir a presença dele. E aí o fogo do Espírito Santo, não é o fogo consumidor não, é o fogo do Espírito Santo, começa a tomar as nossas vidas. E ele faz maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra? Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. É geralmente o versículo que todos gostam de ler. Gálatas 5, versículo 22. Quem abriu, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Não existe na lei não existe na Torá contra essas leis. Não existe nada contra essas leis. Além disso, quem pertence ao Messias e Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca ou na cruz, com suas paixões e desejos, já que é pelo Espírito que temos vida. Que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária e não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te bendizemos por aquilo que tem já falado aos nossos corações, porque, Senhor, sem a tua presença neste lugar, sem a tua presença para nos orientar, Senhor, para nos abençoar, seria em vão somente ler essas palavras, Senhor. Mas ela só é viva e eficaz quando o teu Santo Espírito age através delas. Então nós te pedimos, Espírito Santo, que tu venha agir no nosso meio nessa noite. Que essa palavra seja realmente, Senhor, como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é a única que é apta para discernir
toda e qualquer pessoa, Senhor. Então, nessa noite, fala conosco, Espírito Santo. Move, Senhor, dentro de nós o que precisa ser movido. Transforma, Senhor, o que precisa ser transformado. E acrescenta, Pai, aquilo que precisamos ser acrescentados, Pai. Que nessa noite Tu venha falar conosco. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu fui meditar sobre essa palavra por causa de uma coisa que Deus me fez lembrar. E aí o Senhor me disse assim: fala sobre o fruto do Espírito. Dormir? Texto, a gente gosta mais de ler de Gálatas 5:22 para frente. E a gente se esquece do que está escrito atrás, nesse mesmo capítulo. Eu queria começar a ler com os irmãos para você entender por que Jesus está falando sobre isso. Por que ele veio a falar sobre o fruto do Espírito? Sobre isso para você. E ele começa Gálatas 5 falando assim: Messias nos soltou para a liberdade. Eu estou lendo aqui, irmãos, a versão hebraica, tá? Talvez esteja um pouquinho diferente do seu aí. Marcos, bota lá Gálatas 5, versículo 1. Vamos ler ali pelo texto então. Mais fácil. Gálatas 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Pode seguir. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé, que se expressa pelo amor. Vejam, vocês estavam indo... Aí é que eu quero parar e conversar com você um pouco. Vê o que está escrito nesse versículo. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? A grande questão, irmãos, que às vezes a gente não entende, é que na nossa caminhada cristã,
Nós temos sim as coisas boas que Deus preparou para cada um de nós. E essas coisas boas são uma daquelas ali do fruto do Espírito. Deus preparou isso para você. Deus, na verdade, Ele deseja que você seja como aquele fruto. Que você tenha todas as virtudes contidas naquele fruto. Mas você também precisa entender que existe alguma força contrária que vai tentar fazer de todo tempo que você não consiga ser como Jesus foi aqui na terra. Ou seja, vai tentar impedir que você não tenha as virtudes do fruto do Espírito. É uma luta quase desleal entre a carne e o Espírito. A gente precisa entender que toda a sua vida vai acontecer isso. E Paulo, ao falar isso para os moradores de Gálatas, ele está dizendo assim: vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu? Paulo chega a quase ficar surpreendido de encontrar uma cidade ou um lugar onde havia problemas. Tem um determinado trecho aqui que a gente vai ler, que ele vai dizer assim: se vocês continuam ainda se mordendo, cuidado para que vocês não se destruam. Paulo está dizendo assim: poxa, eu me afastei um pouquinho só de vocês e vocês já fizeram isso. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa um só segundo. Você é precioso, não só para Deus, mas você é precioso para Satanás também. Satanás quer roubar a sua vida. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer ter você junto dele? Não. Porque ele quer tirar aquela pessoa que Deus separou para ser uma bênção, ele quer levar para a destruição. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim: sê tu uma bênção. Então existem coisas que vai depender de nós. Eu preciso querer ser uma bênção. Deus está com as mãos encolhidas para nos abençoar? Não. Deus nunca esteve com as mãos encolhidas. As mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Quem vai colocar a cabeça debaixo da mão dele é você. Ele está estendendo a mão para quem quiser. Ele está colocando a bênção à disposição de quem quiser. E ele chega a dizer assim: ó, eis que coloco diante de vós 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Mas eu vou ser gente boa com você. Essa é a versão pastor Emanuel. Eu vou ser gente boa contigo. Eu vou te dar um conselho. Escolhe, pois, o caminho do bem, para que você viva. O Senhor está dizendo para nós: olha, não adianta você se encantar com coisas que Satanás vai colocar diante de você. E às vezes, irmãos, preste atenção nisso, Satanás, ele é tão astuto que ele vai colocar uma coisa talvez que pareça ser muito boa, né? Esaú e Jacó. Esaú estava caçando, Jacó estava em casa, Esaú estava caçando. Esaú volta da caça e Jacó estava fazendo um guisado de lentilha. Aquele cheiro maravilhoso. Você imagina você caçar o dia inteiro, sai de manhã e volta só 6 da tarde, e você sem almoço, sem café, sem nada, chega na cozinha da sua casa, está aquele cheiro maravilhoso. Ah, meu irmão, chega até a doer o estômago. De fome que você está. Esaú estava com essa fome. E ele chega lá e Jacó estava lá, né? Jacó ainda era um enganador. Ele não tinha se transformado em Israel. Ah, meu irmão, me dá um pouquinho desse guisado aí, falou Esaú. Me dá um saltinho de vídeo aí, pô. Tu é meu irmão. E aí, eu creio que existe ali uma investidazinha. E Jacó diz assim: tudo bem, eu te dou até o guisado inteiro. Ele pensou assim, Esaú: puxa vida, meu irmão está tão bonzinho, né? Mas sempre tem um mais, né? Você precisa me dar a sua primogenitura.
E aí, Esaú não conseguiu pensar com o seu lado espiritual. Ele não teve discernimento espiritual para entender que aquilo ali era uma cilada para ele. Ou melhor, ele não valorizava aquilo que ele já tinha, que era a bênção do seu pai. Muitas vezes, irmãos, isso vai acontecer com você e comigo. Às vezes você está cercado de bênçãos, você está cheio das bênçãos, mas Satanás, ele é astuto, né? A Bíblia fala das astutas ciladas do diabo, e ele vai lançar as suas astutas ciladas para cima de você, ou para cima de quem quer que seja de Deus, para que ele então se venda por um prato de lentilha. Sabe, irmãos, você é muito mais do que um prato de lentilha. A bênção que Deus tem preparada para você é muito maior do que aquilo que Satanás pode lhe entregar. O que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você não consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas Deus te trouxe aqui hoje, preste atenção nisso. Está me falando aqui agora, Ele te trouxe aqui hoje para você entender que você é muito mais valor, tem muito mais valor do que um prato de lentilha. Não se venda por pouca coisa. Valorize aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes, irmãos, no cansaço da luta, do sol, você às vezes perde o teu olhar em Deus. E Deus está dizendo para nós nessa noite: não deixe de olhar para mim, diz o Senhor. Ele tem bênçãos inimagináveis, que você às vezes nem imagina do que Ele pode fazer na sua vida. Mas Ele primeiro precisa de uma reação sua. A Bíblia fala assim, toda ação, Bíblia não, uma lei da física, toda ação gera uma reação. Qual é a ação que você tem feito para ir em direção a Deus? Se você não faz nada, se você não consegue fazer nada, não existe como ter uma reação de Deus. Deus está aqui, ó. Mas se você não vier e colocar sua mão debaixo, sua cabeça debaixo da mão dele, ele tem muitos filhos, irmãos. Ele tem muitas filhas. Não que ele não vai te atender, mas ele quer que você tenha uma atitude de filho. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, Senhor, todos os dias da minha vida. Você precisa buscar isso. Não adianta só pedir, entendeu? Existe a oração e existe a ação. Eu quero ser uma bênção. Então, sê tu uma bênção. E o Senhor começa a falar comigo sobre isso aqui, porque tem coisas que vão nos confrontar. E Ele pergunta para aquelas pessoas: o que os impediu? Vocês estavam indo tão bem. O que os impediu de conhecer a verdade? Ou de permanecer na verdade? E aí vai, volta lá, Marquinhos. E aí ele vai dizer assim para nós: certamente não foi Deus que veio, não foi de Deus que veio isso. Ó, vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? 8. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim. Não foi Deus que te leva a pensar assim. Então eu entendo, irmãos, que existe um embate aí todos os dias. Existe uma guerra espiritual acontecendo agora sobre a sua vida. Só que você talvez não esteja sentindo nesse momento, porque existem também anjos lutando em seu favor. Mas a guerra está acontecendo. A gente não pode ser ingênuo o suficiente de achar que a minha vida não está sendo disputada. Está sendo. Depende de como você vai reagir. Lembra? Toda ação gera uma reação. O jeito que você está reagindo, ou o jeito que você está agindo,
no mundo espiritual, vai gerar uma reação de alguém. Ou do lado do bem, ou do lado do mal. Vamos continuar. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Agora, entenda uma coisa, Deus te chamou para ser livre, mas não use dessa liberdade para gerar libertinagem. Não use dessa liberdade que Deus te deu para gerar escravidão. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Engana-se. Você vai sair de uma escravidão para entrar em outra. Pense no seguinte, abra as cartas que Paulo escreveu. Como ele começa cada carta? Paulo, escravo de Jesus Cristo. Você entendeu isso? Para onde você for, para que lado você for, você vai ser escravo. Se você for para o lado de Satanás, você vai ser um escravo que vai ser chicoteado todos os dias. Satanás não tem pena de você. Mas se você for para o lado de Jesus, você vai ser escravo de Cristo, como Paulo foi, para ser livre. Porque Deus não chama ninguém, ou Ele não pega um passarinho para colocar numa gaiola com a porta aberta. Deus não faz isso. Mas Satanás faz. Satanás te pega, te adula, te dá presentes, mas te coloca numa gaiola com a porta aberta. E você acha que aquilo ali é o melhor dos mundos. Não vou sair dessa gaiola porque eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Eu tenho água, eu tenho alpiste, eu tenho minha comidinha, eu tenho abrigo. Para que eu vou sair dessa gaiola? Eu estou fazendo uma alusão a um filme que você já deve ter visto. Deus não está morto. Quando o cara, o rapaz, muito bem sucedido, vai visitar a mãe com Alzheimer. E no meio da visita ele olha para ela e diz assim, você viveu para Jesus a vida inteira. A sua vida foi doada para Jesus a vida inteira. E veja o que aconteceu com você. Ele falando com a mãe lá, parada. Agora, aí quando ele diz assim, agora veja para a minha vida. Eu sou muito bem sucedido. Tenho dinheiro, tenho carro, tenho bens. E é nessa hora a mãe, movida pelo Espírito Santo, fala algo tremendo. Satanás, ele nos mantém presos em uma cadeia de portas abertas. Nos adulando, nos dando presentes, nos dando coisas que nós, por causa disso, não queremos mais sair dali. Mas não se engane com Satanás. Porque vai chegar um momento onde a porta da cela vai se fechar. E aí você não sai mais de lá. Essa palavra dessa noite aqui, irmãos, é exatamente isso. Jesus está dizendo para nós assim, tome cuidado, você estava correndo bem, você estava andando bem, você está andando bem, pode até ser isso. Mas toma cuidado, porque existe alguém que quer te derrubar. Ele quer fazer com que você cometa as obras da carne e não tenha o fruto do Espírito. Por isso nós colocamos hoje ali aqueles folderzinho, o Espírito contra a carne. E alguém esticando assim, até quando você vai esticar isso? Vai chegar uma hora que vai arrebentar. Para que lado vai arrebentar? Até quando? Até quando? Você pensa que esse elástico vai aguentar até quando? Você precisa definir a sua vida. Ou você anda de verdade nos caminhos do Senhor, faz a vontade de Deus, é submisso a Ele. Ou então você vai sofrer com a presença de
espíritos malignos por toda a sua vida. Irmãos, nós trabalhamos com batalha espiritual e nós vemos coisas que talvez você nem acredite. Mas tem pessoas que são assoladas por demônios a vida inteira. E Deus está dizendo para você e para mim, Ele não quer isso para você. Ele não quer isso para você. Mas você precisa se definir de quem você é, a quem você serve. Quem você tem servido? Irmãos, é um posicionamento. Eu defino quem eu quero servir. Na hora que você se posiciona, o Espírito Santo te abraça. E Ele te leva a fazer aquilo que Ele quer. Mas eu preciso me definir. Houve um momento na minha caminhada, quando eu era novo ainda, e eu olhava assim, novo, mas eu já tinha alguns anos de igreja. E eu falava para mim assim, poxa, acho que eu tinha o quê? Uns 6 anos ou mais, uns 10 anos, sei lá. E nunca tinha sido usado na igreja. Nunca, irmãos. Nunca. Eu falei, não é possível, gente. 10 anos. Nunca ninguém me chamou para fazer um louvor. Na outra denominação que eu fazia parte, tinha esse negócio de louvor, né? Você fazia o louvor e tal. Até que, um dia, um pastor, que não tinha aquele ranço, entrou na igreja. Quando ele entra na igreja, a primeira coisa que ele vai fazer, ele chega para o meu lado e diz assim, Manuel, você tem paz em fazer o louvor amanhã? Eu falei, o quê? O que é? E na igreja que eu fazia parte, tinha que ser terno e gravata. Eu nem terno, nem gravata eu tinha. Falei, pastor, aí tu dá aquela tremida, né? Porque eu falei, 10 anos, ninguém me notou. Por que agora está me notando? Pastor, eu nem tenho terno e gravata. Aí ele falou assim, eu te empresto, se for o caso eu te empresto. Não, tudo bem, eu posso arrumar. E aí eu fui, irmãos, fazer o louvor, né? Mas assim, por dentro, o meu espírito estava jubilando, porque eu falei assim, poxa Senhor, eu não estou morto. E é isso que você precisa entender. O Espírito Santo de Deus quer você. Ele quer te usar com graça, com poder. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer inundar o vaso. Ele quer transbordar o vaso. Mas você precisa ficar firme no Senhor. Senhor, pensa que eu saí? Não saí. Por que eu não saí? Porque havia alguma coisa que Deus queria ainda fazer na minha vida. Deus quer fazer algo na sua vida. Só você precisa se submeter a Ele. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E o diabo fugirá de vós. Sujeite-se. Se submeta. A autoridade de Deus. Existe uma autoridade que é sobre nós. E a palavra de Deus diz assim, toda autoridade foi delegada por Deus. Toda. Se toda autoridade foi delegada por Deus, governadores, presidentes, vereadores, você imagina um pastor. Irmão, se você hoje tem um pastor sério, levante sua mão para o céu e diz assim, Senhor, obrigado, Senhor. Porque existem pastores aí que estão arrancando a lã da ovelha. Eu vou te falar uma coisa aqui, irmãos, eu tenho preocupação com cada um que é minha ovelha, cada um. Tenho preocupação de cuidar, tenho preocupação de colocar no trabalho na hora certa, tenho preocupação de não deixar Satanás roubar a fé dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que eu vou dar conta de cada um que Ele colocou na minha mão. E eu estou te dizendo isso porque, às vezes, Satanás coloca caraminholas na nossa cabeça. Coloca pensamentos. Mas é aquilo que Paulo estava dizendo assim, quem que foi que colocou isso na sua cabeça? Quem que te impediu de conhecer a verdade? Sabe? A verdade é essa aqui.
Só existe uma verdade, e é a palavra de Deus. Não caia nas historinhas de Satanás. Se um pastor estiver te mentindo, olhe, compare com a palavra, veja o que ele está dizendo. Será que o que o meu pastor está dizendo é realmente a verdade? Compare. Faça como os crentes de Bereia, que tudo que Paulo pregava, ele falava assim: será que Paulo está pregando direito? Será que ele está dizendo certo? Compare. Deixe o Espírito Santo mudar a sua história, irmão, minha irmã. Está alto, sim. Deixe o Espírito Santo mudar a sua história. Faça com que a obra de Deus possa ser edificada na sua vida. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Nós somos o edifício de Deus. Qual é o material que está sendo construído dentro de você? Só existem 6 tipos de materiais: feno, palha, madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Qual é o material que você tem construído o seu edifício? Eu vou te falar que o material que você constrói o seu edifício vai depender da sua intimidade com Deus. Quanto maior a intimidade com Deus, mais Ele vai destruindo o material que é perecível e mais Ele vai colocando material precioso ou nobre. E é exatamente isso que Deus precisa fazer na sua vida, para que você um dia possa ter a alegria de dizer assim: eu tenho o fruto do Espírito. Que não adianta você ter um gomo do fruto do Espírito. Você precisa ter os gomos todos juntos para você dizer assim: eu tenho o fruto do Espírito Santo. Eu entendo que existe uma caminhada, eu entendo que existe uma preparação. A luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então cada dia Deus vai aperfeiçoando, mas eu preciso deixar o Espírito Santo mover dentro de mim. Eu preciso deixar o Espírito Santo edificar um prédio de ouro, de prata, de pedras preciosas. Eu preciso deixar. Porque Ele só vai construir isso dentro de você na hora que você permitir que o feno, a palha e a madeira sejam queimadas. Tudo que é do homem, você entendeu? Tudo que é do homem precisa ser queimado dentro de você, para que então ele entre com material nobre. Você não foi achada por acaso. Você entendeu? Deus não falou assim: eu vou pegar aquela ali, aquele ali, vou fazer isso. Não. Você não é qualquer um. Você é a menina dos olhos do Senhor. O amor de Deus está sobre a sua vida, mas você precisa entender o amor de Deus para você. E ele continua dizendo: pois Ele os chamou para serem livres. Vai, Marcos. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Olha o crivo de Deus aqui. Para pensar nisso. Ele está dizendo assim: olha, se você permitir que só um pouquinho de pecado entre na sua vida, você está correndo um sério risco de estragar tudo aquilo que Deus fez. Tudo, toda a obra que Ele tem feito. Às vezes parece uma coisa difícil de você compreender. Às vezes parece ser uma coisa difícil de você permitir que aconteça na sua vida. Mas eu vou te falar que é necessário que seja assim. Eu já provei isso na minha vida, eu tenho provado isso na minha vida, que todas as vezes que nós baixamos a guarda, ou deixamos a guarda arriada, Satanás não tem o mínimo de pudor de bater na sua cara. Ele não vai ter pena de você. Então não se deixe com a guarda abaixada. Como é que eu tenho a guarda sempre erguida, pastor? Orando em todo tempo, jejuando, buscando a palavra, entendendo quem é Deus e entendendo quem é você no reino de Deus. Você precisa entender quem é você no reino de Deus.
um pouco só de fermento acaba com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Continua, Marcos. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circundados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, e ninguém se ofenderia? Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmo. Paulo não é nada sutil, né? Ó, essas pessoas estão te perturbando, eles deviam castrar-se a si mesmo, porque são sem vergonhas. É isso que ele está dizendo. Pregam uma coisa, mas vivem outra. É isso que ele está dizendo. Será que vocês não estão vendo que se eu estivesse pregando o que eles queriam que eu pregasse, eles não iam estar me incomodando? É isso que ele está dizendo. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento espiritual para saber quem é que está falando a verdade comigo e quem não está. Quem realmente me ama e quem não. É isso que você tem que entender. Discernimento espiritual serve para essas horas. Para você saber discernir quem é que está falando com você. Existem 3 vozes que falam dentro da sua cabeça: a sua própria voz, a voz de Deus e a voz do diabo. Mas como é que a voz do diabo entra na sua mente? Ele lança pensamentos na sua mente. Para que ele lança pensamentos na sua mente? Para que você ache que esses pensamentos são seus, mas na verdade não são. Como pastor, então, eu consigo discernir quando um pensamento é de Deus, quando é meu e quando é do diabo? Sabe quando? Quando você compara qualquer tipo de pensamento com a palavra de Deus. Compara com a palavra. O seu parâmetro, o seu crivo é Jesus. O seu parâmetro, o seu crivo é a palavra. Se você não tem a palavra gravada nas tábuas do seu coração, você não tem como discernir quem é que está falando com você. Por isso que a palavra de Deus diz: grave a palavra, grave com pena de ferro no seu coração, nas tábuas do seu coração. Somente com Jesus isso é possível. Fora dele não tem como. Não existe outro capaz de gravar isso no seu coração, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Continua, Marcos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Paulo está preparando o terreno daquelas pessoas para ele chegar a dizer o que é obra da carne, o que é fruto do Espírito. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, você toma cuidado com a liberdade que você recebeu. Não use mal essa liberdade. Use com sabedoria. Não com libertinagem. Tem pessoas que foram tão presas durante toda a vida, que quando elas têm algum tipo de liberdade, elas dizem assim: agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz até hoje. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Eu fui uma dessas pessoas. Teve um período da minha vida que, por coincidência, foi o período da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu me vi livre. Né, mãe? Eu me vi livre. E ali, na faculdade, eu falei assim: agora eu vou recuperar o atraso. Foram os anos que mais bobagem eu fiz na minha vida. E que até hoje, muitas vezes, ainda tem consequência. Então, pense naquilo que você está fazendo. Jesus está se dando ao trabalho de mais uma vez falar com você nessa noite. Dizer assim: cuidado com a liberdade que eu te dei. Porque você agora é escravo de Jesus e não do diabo. Mas ainda é escravo. Você tem um Senhor. Você tem alguém que comanda a sua vida. Você deve prestar contas a essa pessoa. Mesmo que você não queira prestar conta agora, vai existir um momento onde você vai encontrar o grande trono branco de Deus. E ali você vai ter que prestar conta de tudo que você fez.
Irmão, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vai haver um arrebatamento muito em breve. E se hoje o Senhor te chamar, como é que você está? Jesus está preparando a sua noiva. Se deixe ser ataviada pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser ornamentada pelo Espírito Santo de Deus. Ele continua dizendo, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Continua. Mas se vocês estão sempre, olha o que eu disse, mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. A grande questão é que Satanás não está preocupado com aqueles que já são dele. Já são dele. Satanás está preocupado com você. Ele está querendo que você se destrua. E muitas vezes a gente começa a gerar conflitos desnecessários. E aí aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e chega uma hora que a gente é destruído. O Espírito Santo não quer isso de você. Satanás quer que você seja destruído. Ele lança pensamentos na nossa mente para aparecerem em nossos pensamentos, para a gente agir de acordo com a vontade dele. Satanás, ele quer isso. Mas você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me livra. Né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas iriam estar como comichões nos ouvidos e não iam querer ouvir a sã doutrina, porque através da sã doutrina é que eu sou liberto, é que eu tenho acesso à liberdade. Por isso Jesus está dizendo para eles: olha, não usem mal aquilo que vocês já receberam, que é a liberdade, mas permitam que o Espírito Santo transforme a sua vida a cada dia, né? 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essa é a questão. A batalha diária. Se você conseguir se enxergar com os olhos espirituais, a batalha que ocorre todos os dias pela sua vida, você jamais deixaria o Senhor. Jamais deixaria o Senhor. São coisas terríveis, irmãos, que acontecem todos os dias por causa da sua alma. Existe uma batalha acontecendo. Só que existe uma diferença entre Deus e o diabo. Muita, né? Muita diferença, mas uma principal. Satanás, quando ele vai para cima de você, ele vai arrombar o seu coração. Ele não vai bater na porta. O Espírito Santo de Deus, através de Jesus, ele bate na porta. E ele espera uma reação sua de abrir a porta. Porque ele deseja que as pessoas estejam do lado dele por livre e espontânea vontade. E não por pressão. Esse é o amor de Deus por você. Ele tem tanto amor por você que mesmo você sendo escravo dele, ele te trata como filho. Como filha. E hoje o Espírito Santo está falando mais uma vez: cuidado. Se alguém vier e não passar pela porta, ele não é o pastor de ovelhas. Ele é o ladrão. O pastor de ovelhas passa pela porta que você abriu. Esse é o Senhor. O inimigo, o ladrão, ele vai esperar
uma outra oportunidade para te arrebatar. Mas você é um precioso, uma preciosa ovelha do Senhor. Não se deixe levar pelas astutas ciladas do diabo. O Senhor está aqui te dizendo, você é precioso para Ele. Você é preciosa para Ele. E Ele continua dizendo, irmãos, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito e não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí ele vai falar uma lista de coisas que dão um leve entendimento do que são as obras da carne. Mas ele diz assim, mas não tem só essas. Tem várias outras. Ele começa dizendo, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E ele está te dando o norte. O Senhor é tão bom que ele diz assim, olha, eu coloco diante de você dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, mas escolhe, pois, o caminho do bem. Mas ele não te deixa de informar o que acontece se você escolher o caminho do mal. Ele diz assim, olha, se você fizer uma dessas coisas aqui, ou coisas semelhantes a essa, você está dando vazão à tua natureza humana. E se você está dando vazão à natureza humana, não sou eu que estou operando na sua vida. É simples assim. Se você realmente quer seguir a Jesus, você precisa conhecer o que o Espírito Santo está te ensinando. Essas coisas aqui que ele diz assim, eu não quero que você coloque em prática na sua vida. Porque essas coisas afastam o Espírito Santo de nós. E aproximam os demônios de nós. É simples assim. Só que Deus ele também não vai nos orientar sobre aquilo que é o fruto do Espírito. Vamos continuar aqui. Ele ainda continua dizendo sobre as obras da carne. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ele está muito claro. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Não precisa falar não. Só levanta a mão. Quem quer entrar no reino de Deus aqui? Se você quer entrar no reino de Deus, a receita do bolo está aí. Está aí, ó. Agora, vai funcionar se você tirar ou colocar alguma coisa diferente disso aí? Não vai funcionar. Eu estou fazendo um curso, né, para trabalhar com alguma coisa de bolsa de valores. Aí eu estou fazendo um curso, o cara fala assim para nós: se você quer realmente trabalhar com isso, se você não seguir a receita do bolo, não vai dar certo. Aí eu, muito esperto, fui formado em economia, né? Fui dar uma pitacozinho de fora do que ele tinha falado. Acabou com tudo. Estraguei tudo que eu tinha feito. Em uma semana, irmãos. Acabou com tudo. Aí eu falei, é verdade, se eu não seguir a receita do bolo, eu vou perder. Aí comecei de novo. Fazer exatamente o que ele tinha ensinado. Pronto. Volta ao normal. Assim é com o Espírito Santo de Deus e a sua vida espiritual. Você tem o comando dela. Você tem um negócio chamado livre-arbítrio. Que nem os anjos tiveram. Deus colocou isso à tua disposição, porque, volto a dizer, Ele não quer ninguém no lado dele de forma imposta. Mas Ele quer que você esteja do lado dele com uma livre, espontânea vontade. Vontade. E Ele coloca a regra. Se você fizer isso, as obras da carne, você não vai entrar no reino dos céus. Mas se você quer realmente entrar no reino dos céus, como vocês falaram,
Aí o Espírito Santo vai te dar a ordem daquilo que você tem que ter. Mas o Espírito produz este fruto. E você repara que o fruto do Espírito começa com a base do amor. Todas as coisas que são voltadas para o reino de Deus, se você não tiver o amor necessário, não vai funcionar. Aí eu vou lá na igreja por ir, não vai funcionar. Aí eu faço uma coisa assim por fazer, não vai funcionar. Vai chegar um momento que você vai se cansar, vai chegar um momento que você vai ficar esgotado, e você vai chutar o balde e vai dizer assim, eu não quero mais esse tipo de coisa. Agora, quando você começa com o amor, irmão, o amor vence tudo. Vence tudo. Sabe quando você quebra Satanás na emenda? Quando ele te manda odiar alguém, o teu inimigo, e você o ama. É assim que Satanás perde. Porque Jesus disse isso para nós. Amai aqueles que vos maltratam. Amai aqueles que vos aborrecem. Você imagina se eu tenho que amar aquele que me maltrata, aquele que me aborrece? O que eu tenho que fazer com meu irmão que é bom, gente boa comigo? Sabe por que às vezes as coisas do Senhor não acontecem na nossa vida? Porque a gente foge da receita do bolo. E a gente quer receber resultados abençoados, sendo que a minha vida não tem resultados de acordo com a vontade de Deus. Eu não ando nos caminhos de Deus. Então, se eu não ando nos caminhos de Deus, eu vou ter resultados diferentes daquilo que Deus tinha para mim. Por que uma pessoa é abençoada, pastor, e a outra não? Vai olhar a vida dela. Vai ver o que essa pessoa está fazendo. Aí você pode dizer assim, mas todos os apóstolos morreram de forma terrível. Mas tem uma coisa que todos os apóstolos tiveram e que muitas pessoas não têm. Eles conheceram Jesus na intimidade. Depois que você conhece Jesus na intimidade, você não precisa de mais nada. O Senhor é o meu pastor. Não preciso de nada. Porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu guia. Ele me diz aonde eu tenho que andar. Ele me diz como eu devo andar. Eu não preciso de mais nada. O meu sustento vem dele. O meu alimento vem dele. A minha alegria vem dele. Eu não preciso de mais nada. Quando você entra nessa atmosfera diferente que eu estou dizendo, como Jó entrou, o que Satanás vai fazer com você? Fala para mim. Ele vai perder tempo contigo. Você acha que ele vai perder tempo com você desse jeito? Satanás, ele atuou até um determinado ponto com Jó. Mas ele foi até onde Deus permitiu. Não andou 1 milímetro a mais do que aquilo que Deus já havia permitido. Todas as coisas que acontecem na sua vida são permissão de Deus. Ou para te ensinar alguma coisa, ou para te livrar do laço do passarinheiro. Deus é tremendo demais, irmãos. Ele te trouxe aqui hoje para te mostrar isso. Que é pelo amor que você vai vencer. É pelo amor. Quando você começa pelo amor, as outras coisas vêm a reboque. Porque não adianta você dizer assim, eu tenho amor, mas eu não tenho alegria, mas eu não tenho paz. Está errado. Está errado. O fruto é um só. E as peças se encaixam, e elas fazem parte de um todo. Agora eu te pergunto, por que Paulo disse assim, as obras da carne, e com relação ao Espírito ele diz assim,
o fruto do Espírito. Por que ele não disse os frutos do Espírito? Sabe por quê? Porque as obras da carne são produzidas pela sua humanidade, pela minha humanidade. Eu que produzo. Agora, o fruto do Espírito é produzido por uma unidade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem os três, você não tem nenhum. Quem diz que vê o Pai e não vê a Jesus, não está vendo de verdade. Um discípulo de Jesus não perguntou isso? Senhor, nos mostra o Pai. E aí Jesus fala para Tiago, vocês me veem todos os dias. Quem vê a mim, vê o Pai. Enquanto você não enxergar Jesus como Ele realmente é, você não vai enxergar o amor do Pai sobre a sua vida. O Pai está ansioso pelos filhos, né? Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Mas daqui a pouco, quantos filhos serão? Em nome de Jesus. Mas precisa começar pelo amor. O amor é a base. Não, faz o seguinte, deixa esse irmãozinho de lado aí. Vamos fazer aqui pela essa irmã aqui. Não, irmão. Aquele irmãozinho também faz parte do corpo. Aquela irmãzinha também faz parte do corpo. O mais fraquinho é o que a gente tem que mais ajudar. Essa consciência de reino é que precisa estar difundida dentro de nós. Quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É nisso que ele está dizendo. Você precisa ter a sua mente de Cristo. Isso não pode ser um discurso vago. Isso tem que ser uma vida. Isso tem que ser algo que você viva todos os dias. E não que você fale uma vez ou outra quando vai pregar. Deus não quer uma pregação. Deus quer a sua vida. Deus quer que você seja com Ele todos os dias. Que você desfrute da presença dEle todos os dias. Que você diga as suas angústias e as suas ansiedades para Ele todos os dias. É esse Deus que está vivo, que precisa que você entenda que Ele quer conversar com você, face a face, olho no olho. Dá uma olhadinha lá, Fernando, tem alguém andando ali. Deus precisa. Não, pode deixar, deixa. Amém. Deus precisa que você entenda isso. Porque quando você entender que tudo começa pelo amor, amor a Deus, amor ao reino dEle, amor à obra, Ele vai começar a acrescentar, gomo por gomo, virtude por virtude, uma por uma. Vamos lá, amor, alegria, paz, paciência. Não é assim que você fala assim, Senhor, dá-me paciência. Não aguento mais. Aí sabe o que o Senhor vai te mandar? Coisas para você ter paciência. Vai te mandar aquele irmãozinho chato para te perturbar. Vai te botar uma dificuldade para você exercer a paciência. Paciência, Senhor. Amabilidade. Amabilidade é tratar uma pessoa de forma amável. Com o amor que você também quer ser tratado. Bondade. Fidelidade. Deus procura pessoas fiéis, irmão. Em todas as coisas. Aí você é fiel no trabalho da igreja, mas não é fiel no dízimo, na oferta, na primícia. Aí eu te pergunto, essas coisas estão fora da Bíblia? Não.
Vocês vão ver aqui no estudo que a gente vai dar para vocês, vão ver que não tem nada fora da Bíblia. Por que a gente não faz? Tem duas respostas. Ou você não faz porque você não conhecia, e Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, ou seja, o tempo da sua falta de conhecimento, ou você não faz porque não quer, que é pior. Porque se você sabe que deve fazer, o que a Bíblia diz? Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você faz o quê? Peca. E aí quem comete pecado vai para onde, irmão? Para o inferno. Aqui a gente não tem que esconder nada de ninguém, não é? É verdade. Deus quer você no inferno? Não. Mas Ele quer que você seja fiel. Seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Isso engloba tudo. Não é só financeiro, não. Não é só financeiro, não. Eu confesso para os irmãos que eu não sabia das primícias. Eu sabia que existia, mas não sabia que eu tinha que dar. E aí quando eu fui ensinado a entregar a primícia para o apóstolo, para o sacerdote, eu falei assim, vai fazer falta, né? Cara, vai fazer falta. Mas eu vou dar. Eu vou dar. Vou dar o dízimo, vou dar a oferta e vou dar a primícia. Vou fazer. Irmãos, Deus provê de não sei de onde, mas Ele provê. Ele faz aparecer assim, não é possível, gente. Não é possível. É milagre. Aí você vê que quem comanda, na verdade, as finanças, o dinheiro, não é Mamon. Mamon, ele pode se achar. Mas quem manda realmente, está lá no topo, é Deus. E é esse Deus que está falando com você hoje. Seja fiel. Você não vai se arrepender de ser fiel. Mas você vai ter coisas que você nunca imaginou que você poderia ter. E eu não estou falando só de coisa física, não, irmão. Estou falando da presença de Deus. É diferente, irmão. Você está, às vezes, no teu trabalho, já aconteceu comigo. Às vezes eu estou lá no meu trabalho, lá fazendo mostrando uma casa. Aí de repente tu entra em uma casa oprimida até a tampa, né, cara? Mas tem que mostrar, fazer o quê? Vou lá mostrar. Aí eu falo assim, Espírito Santo, faz aí um invólucro e me coloca dentro desse negócio, não deixa esse negócio me atingir, não. Mas parece que é exatamente isso que acontece. Vem alguém e coloca assim uma proteção. Aí você sai tranquilo daquilo ali. Por quê? Porque Ele tem compromisso com você, porque você teve compromisso com Ele. Você se dispôs a fazer a vontade dEle. Fidelidade, vamos lá. Mansidão. Eita! Mansidão. Tem hora que é difícil segurar a carne, né? A vontade que dá de... Se eu pudesse agarrar no pescoço. Eu falo aqui brincando, mas é verdade. Quando eu tinha aula de pneumatologia com o pastor André, que já faleceu, tinha momentos da aula que ele falava assim, olhando no meu olho. Parece que só tinha eu na sala. Eu não sei se o Espírito Santo falava alguma coisa com ele. Provoca esse rapaz aí. Ele ficava olhando no meu olho assim, ele falava uns troços que... Mas vinha aqui. O que esse careca está falando comigo? A vontade de vou pegar no pescoço dele, vou... Aí o Espírito Santo que operava nele e opera em mim, dizia assim, aguenta. Aguenta. Porque eu estou fazendo algo através disso que Ele está falando na sua vida. Estava quebrando a minha fortaleza. Sabe o que é? Soberba. Ego inflado. Eu achava não, irmãos, eu tinha certeza que eu era o rei da cocada preta. Eu não achava não, eu tinha certeza. Eu achava que eu era o poderoso chefinho. Sabe aquele desenho, Poderoso Chefinho? Que meu avô era o poderoso chefão, né? Eu andava com ele,
Eu era o poderoso chefinho. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você tem que entender que mansidão é para aqueles que se submetem. Quer maior mansidão do que Jesus, irmãos? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e desceu até o nosso nível. Por causa de você. Para te dar salvação. Para te mostrar que você precisa ser igual a Ele. Mansidão. E aí o último, que eu acho que é o mais difícil. Domínio próprio. Eu estou doido para pecar. Doido. Mas eu não vou pecar. Não vou. Por que eu não vou? Não é porque eu sou forte, não. Não é porque você é forte, não. É porque o amor de Deus me alcançou. Eu estava morto. Meu filho estava morto. E ressurgiu. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para o Filho do seu amor. Pelo templo do Filho do seu amor. Sabe o que é isso, irmão? Ele te tirou das garras de Satanás. Paulo dizia assim: o Espírito Santo de Deus me constrange. Isso é domínio próprio. Quando Ele te constrange, você diz assim: eu não vou fazer isso com Jesus. Não vou fazer. Eu não vou levar Jesus de novo para a cruz por causa do meu pecado. Não vou. Porque a Bíblia fala que você, quando peca, você está levando Jesus ao sofrimento da cruz novamente, ao vitupério da cruz. Você imagina isso? Você está fazendo Jesus sofrer de novo. Não vou fazer isso com Jesus. Eu sei, irmão, que tudo isso que eu estou te dizendo parece ser impossível. Mas só é possível se você continuar tentando ser como Jesus. Continua tentando. Ainda dá tempo de você ser como Jesus. Jesus está aqui nessa noite. O Pai está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu queria te convidar para estar de pé. É uma oportunidade de você falar com Ele novamente. Dizer assim: Senhor, tantas coisas que eu ouvi aqui hoje. Feche seus olhos. Senhor, nós chegamos de novo, Senhor, na Tua presença. E hoje, Senhor, aprove a Ti nos ensinar sobre o fruto do Espírito. Que nós só poderemos ter esse fruto completo quando, Senhor, nos submetemos a Ti de verdade, Senhor. Então que nessa noite, Espírito Santo, eu não sei o que cada um está conversando contigo agora, mas Tu conheces, Senhor, e Tu é o único que é capaz de sondar as mentes e os corações de cada um. Que essa pessoa, Senhor, esteja em contato contigo agora. E entregue, Senhor, a Ti, Senhor, a Ti, somente a Ti, toda a sua vida. Pai, transforma, liberta, cura, salva, Senhor. E faz com que essa pessoa, ela possa, enfim, se tornar Jesus aqui na terra, Senhor. Que nós possamos ser como Jesus. Tu já nos criou, Senhor, lá no início assim, a Tua imagem conforme a Tua semelhança. Então, Senhor, nos faz voltar ao princípio, Senhor. Nos faz, Senhor, pensarmos como pensávamos lá no Éden. Nós queremos, Senhor, ser influenciados pelo Teu Santo Espírito agora, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza e nos coloca de pé, Senhor, nessa caminhada tão difícil que é a vida, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Eu clamo a Ti por cada pessoa, Senhor, que faz parte desse rebanho.
que eles sejam impactados, influenciados, Senhor, pelo Teu poder. Que toda obra do maligno seja lançada por terra agora, Senhor. Em nome do Espírito Santo de Deus, que toda investida do maligno contra essas pessoas seja frustrada agora, na origem, em nome de Jesus. Senhor, guarda cada pessoa, Senhor, cada pensamento, Senhor, que eles consigam ter o discernimento necessário, Senhor, para saber quem está falando com eles. E, Senhor, guarda essa palavra nos seus corações. Que seja colocado um selo, Senhor, agora em cada coração, Espírito Santo, para que essa palavra não se perca, para que nenhuma ave de rapina venha retirar isso dessas pessoas, Senhor, mas que essa palavra seja guardada nos seus corações e venha gerar frutos e frutos bons, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e a sua paz seja sobre ele, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Irmãos, só um aviso. Todos os domingos nós estamos aqui fazendo as aulas para a preparação do batismo, né? Se você crê que você pode ser abençoado com essa palavra, nós te convidamos para estar todos os domingos aqui às 9h30, né? Para tomar um cafezinho primeiro, e às 10 horas a gente começa a nossa aula. E quinta-feira que eu marquei? Quinta-feira agora, que dia que é? Dia 26, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui conversando sobre aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. E eu queria te convocar, te convidar para estar junto conosco. A igreja está convocada para estar aqui, mas se você quiser vir também como convidado, você é bem-vindo nesse lugar. Amém? Quinta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui falando de coisas espirituais. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.